124. Vamos para aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Salmo 124. Deus, nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar, vamos aquietar nosso coração na presença de Deus e pedir a Ele que fale conosco através da sua palavra. Pai, nós já louvamos o Teu nome, já declaramos aqui, Deus, que precisamos do Senhor, temos sede do Senhor, ó Pai. Já declaramos, ó Deus, que sem o Senhor no barco, a nossa vida vai muito mal, Senhor. E assim nós queremos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes surge dúvida se o Senhor realmente fala, se é o Senhor ministrando, mas que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito venha confirmar esta palavra no coração de cada um de nós. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, e que assim possamos, ó Pai, edificados na Tua palavra, sairmos daqui, ó Deus, dispostos a fazer a Tua vontade. Faz isso por amor do Senhor, ó Deus, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, essa semana eu peguei um livro para ler, aquele livro que você acha que você vai ler em uma semana, e você abre o livro, começa a ler a introdução do livro, e você já não consegue mais separar uma meia hora para ler. Mas já valeu uma grande parte da minha semana ler apenas a introdução desse livro, aonde narrava a história de um pastor jovem, de um jovem pastor, que decide procurar um pastor mais experiente, mais tempo de caminhada no ministério, para conversar um pouco sobre as demandas do ministério. E aquele jovem pastor chega todo empolgado, conversar com aquele pastor mais experiente, mais velho. Antes de eu continuar, tem algum pré-adolescente aqui? Não, é que tem. O Murilo vai dar aula lá embaixo. Se alguém quiser descer, o Murilo está lá esperando. Os pré-adolescentes, antes que eu continue. Mas voltando aqui ao livro, que eu vi o PP voltando, eu lembrei dos pré-adolescentes. Esse menino é um anão, né? Deve ter uns 15 anos já. Mas, queridos, aí esse livro fala da história, então, desse pastor mais jovem que procurou o pastor mais velho para conversar sobre as demandas do ministério. Mas aquele pastor mais jovem chega cheio de entusiasmo, cheio de empolgação, para falar tudo aquilo que ele anda fazendo. E ele resume dizendo que a sua agenda está cheia, a sua agenda está repleta de deveres a cumprir. Ele já não tem tempo mais nem para descansar. Ele não tem condições mais de tirar um tempo para si, para a família, um tempo de lazer. E ele fala cheio de orgulho, porque ele tem a consciência que o que ele está fazendo está agradando a Deus, e o que ele está fazendo a sua agenda cheia é forma de demonstrar o seu sucesso ministerial. Assim que ele termina de dizer tudo aquilo, o pastor mais velho olha para ele, ele fica na expectativa de um elogio, de uma palavra de empolgação, de entusiasmo, mas aquele pastor mais velho faz apenas uma pergunta para ele. Você nunca pensou em mudar isso? Você nunca parou para refletir um pouco mais sobre a sua vida, o seu ministério, a sua agenda? Você nunca pensou em mudar tudo isso? Eu não achei outra palavra para colocar espelho, ou colocar o vidro do carro. Mas qual espelho utilizamos mais? O para-brisa ou o retrovisor? Qual pedal nós utilizamos mais? O acelerador ou o freio? Quando nós pensamos no carro, colocando como uma linguagem
figurada, pensando sobre a nossa vida. O que nós mais utilizamos na nossa vida? O para-brisa, aquilo que nos leva a olhar para frente com novas conquistas, novos desafios, novas estradas. Ou nós aprendemos a usar mais o retrovisor, entendendo aquilo que passou, o que nós aprendemos, o que nós perdemos, o que nós desvalorizamos, o que nós aprendemos como princípios. E quando nós pensamos na vida, nós estamos acelerando cada vez mais e nos empolgando cada vez mais, mas não conseguimos achar o freio. E aí, esquecemos que parar é preciso. O freio é necessário ser utilizado. E também olhar para trás é fundamental. Senão você não vai conseguir, por exemplo, mudar de faixa, mudar o seu caminho, a sua rota, se você não olhar para trás. E manutenção é fundamental. Quantas vezes o nosso carro pifa apenas pelo fato de que nós não paramos para dar a ele manutenção. E quando nós pensamos naquele jovem pastor, cheio de empolgação, cheio de certeza que estava no caminho certo, e a pergunta inquietante daquele pastor mais experiente, você nunca pensou em mudar tudo isso? Da mesma forma, a nossa vida está assim. Muitos de nós queremos contar com empolgação sobre a nossa agenda, sobre a nossa semana, os nossos dias, os nossos projetos, as nossas conquistas. Mas quando a pergunta é feita, você já pensou em mudar tudo isso? Nós até pensamos, mas alguma coisa nos impede de parar. E por falta de olhar no retrovisor e de colocar o pé no freio, nós achamos que esse tipo de coisa não nos atinge. Um pecado, o desejo de ser grande. O desejo de ser considerado alguém importante, alguém que deseja ser reconhecido como a conquista de um sucesso, alguém que alcançou aquilo que havia projetado. Mas isso não é apenas a falta da nossa geração. Lá no início diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É dessa forma que a narrativa bíblica fala da criação do homem e da mulher. O momento da criação onde Deus para tudo e Ele anuncia, a única obra anunciada de Deus é a criação sua, a minha criação. E Ele deixa claro que nessa criação Ele nos faz a sua imagem e a sua semelhança. Mas caminhando pelo jardim, a serpente se aproxima. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Aquilo que Deus havia anunciado sobre a sua criação, de fazer a cada um de nós a sua imagem e a sua semelhança, a serpente vem e traz a mesma proposta. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Queridos, aparentemente é a mesma proposta, a mesma intenção, a mesma realidade, apenas com um final diferente. O desejo de ser o nosso próprio Deus. O fato é que ela oferece a Adão e a Eva a possibilidade de dominarem sobre a sua própria vida. Não bastava Deus ter dado a eles o domínio sobre todas as coisas. O que eles queriam era dominar as suas próprias vidas. E é interessante pensar que eles queriam ser o Deus das suas próprias vidas. E lembre-se, a nossa vida passa a ser problema nosso quando nós queremos dominar sobre a nossa própria vida. Quando nós queremos ser os nossos próprios deuses. Quando nós achamos que nós somos os donos da verdade. Quando nós achamos que preenchemos a nossa agenda, determinamos as nossas prioridades, administramos o nosso tempo, projetamos o nosso futuro. Nós começamos ao longo dos dias a achar que nós somos deuses e podemos fazer tudo isso. Afinal de contas, quem manda no meu nariz sou eu. Quem determina a minha agenda sou eu. Quem determina as minhas prioridades sou eu. Quem vai administrar o tempo sou eu. Então, se assim é, chega um momento que nós vamos nos deparar
com algo mais forte do que nós, com algo mais poderoso do que nós, que vai demonstrar a nossa limitação, a nossa incapacidade de mudar situações. Vai chegar um momento que nós vamos prestar atenção nos filhos e perceber que eles cresceram e já não temos mais domínio sobre eles. Vamos perceber que o nosso casamento está fugindo das nossas mãos e já não há mais como nós mudarmos aquilo que nós não fizemos. Queridos, vai chegando a nossa profissão um momento que as coisas começam a dar errado e nós começamos a questionar por que aquilo está dando errado. Porque nós encontramos coisas maiores do que nós, perigos inesperados, violência inimaginável, esperanças perdidas. E nós já temos um alerta na palavra de Deus. Nós temos, desde a mocidade, um alerta. Alegra-te, jovem. Escreva a tua agenda, determina o seu tempo, anda por caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Faça isso, pisa no acelerador, esquece o retrovisor, olha só o para-brisa e vai embora, vai em frente. Comece a sonhar, comece a projetar, faça você a sua verdade, descreva você os seus dias. Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. A vida vai pedir contas. A vida vai trazer um peso tremendo nas nossas costas. E o conselho que Deus nos dá, afasta do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor. Afasta do teu coração tudo aquilo que vai trazer desgosto, tristeza, amargura, infelicidade. E tira de você tudo aquilo que vai trazer dor ao seu corpo. E basta olharmos as pessoas que assim estão vivendo. Se não estão sofrendo essa realidade hoje, a vida vai mostrar que elas irão sofrer. Se nós estamos vivendo a nossa própria vontade, vai chegar um momento que iremos nos deparar com uma nova realidade, que nós não teremos forças para passar por elas. E aí virá o desgosto, a tristeza, e como diz o capítulo 12 de Eclesiastes, chegarão os dias nos quais nós iremos dizer, não há mais prazer neles. Não há mais prazer em nenhum deles. Eu sei que como aquele jovem pastor, você talvez, quando eu contei essa história e falei da possibilidade de mudar, você chega à conclusão que mudança é necessária. Que nós precisamos sim mudar. Mas há uma realidade em nós, queridos. O apóstolo Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo olha para a sua vida, e ele começa a entender que há algo maior do que ele, há o desejo, o pecado que habita nele, que o impede de tomar decisões com sabedoria, que o impede de rever a sua agenda, rever as suas prioridades, porque o desejo de ser grande está nele. E ele chega a uma simples conclusão. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem nos livrará do corpo desta morte? E aí talvez você esteja pensando já no meio da mensagem. Meio não, começo da mensagem. Não se empolgue. Você está pensando, vou mudar a minha agenda. Vou mudar a partir de hoje, eu vou repensar os meus dias, repensar o meu tempo. E aí, a única atitude que nós teremos é, continua o desejo de ser Deus. Você simplesmente vai passar a fazer novos projetos, novos desafios, novos anseios, novamente pisar no acelerador, talvez mudar a direção, mas continuar pisando no acelerador. E aí, Ezequiel diz assim, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Um rei que se achava dono da verdade, que achava aquele que dominava sobre todos os reinos, que se colocava no lugar de Deus, se assentava no trono de Deus.
Deus escreve para ele dizendo, você não passa de homem, e não é Deus. Queridos, isso Deus tem que falar todo o tempo para nós, porque o que mais reflete na nossa vida é o grande desejo que nós temos de ser Deus. Até mesmo na oração nós refletimos isso. Deus faz assim, Deus faz daquele jeito, Deus traz essa resposta, Deus tem que ser hoje, tem que ser agora, Deus esteja submisso à minha oração, faça aquilo que eu quero. E nós continuamos a andar por caminhos perigosos demais. Esse salmo que nós lemos traz uma estrutura bem interessante. Ele divide o salmo em 4 partes. Os enfrentamentos, os livramentos, Deus presente e Deus libertador. Na primeira parte ele fala dos perigos em andarmos sozinhos. Porque há perigos na vida. E se nós estivermos sozinhos, a grande certeza que nós temos é que nós não iremos passar por eles. Nós não teremos forças para superar o mal que nos aflige. Mas também ele vai dizer a segurança de estar em Deus. O fato é, nós estaremos seguros se nós andarmos com Deus. É dentro dessa estrutura que nós iremos trabalhar esse salmo. A primeira parte, os perigos em andarmos sozinhos. Quando eu era jovem, lá em Itapeva, a minha mãe tinha uma mania de morar no lado contrário da escola onde eu estudava. Se eu estudava num bairro, a escola era do outro lado. E por destino eu mudava para aquele lado, a minha escola ia para o outro. E quando eu voltava à noite, desde a 7ª série, da 6ª para a 7ª série, estudando à noite, eu voltava, tinha um caminho que cortava a cidade toda, mas era escuro. O que eu fazia no começo da subida? Pegava uma pedra, colocava embaixo do meu caderno e descia. Porque eu sabia que passar aquela hora à noite naquele lugar era perigoso demais. Então é melhor eu me precaver colocando uma pedra debaixo do meu caderno, escondendo essa pedra, porque se alguém aparecesse, eu poderia reagir. Eu tinha noção que andar sozinho por aquele caminho era perigoso demais. E nós sabemos que andar sozinhos nesse mundo é muito perigoso, por 3 razões. Primeiro, pela maldade humana. Quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Nós estamos aí sujeitos à maldade do ser humano. Cada vez mais nós nos surpreendemos com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. E nós estamos convivendo o tempo todo com eles. Nós estamos o tempo todo relacionando com pessoas. O que nós encontramos, violência acontecendo dentro de casa. O próprio pai se levantando contra o filho. A mãe matando o filho, tentando matar o pai. Essa realidade está nos cercando o tempo todo. Mas também, perigos naturais. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A Neire fez esse comentário durante aqui o louvor. Nós temos epidemias sendo espalhadas por todo lado. Nós temos pessoas o tempo todo sendo atacadas por várias realidades da natureza. Nós temos esse perigo. E um dos historiadores, quando comenta esse salmo, diz que um dos caminhos que subia a Jerusalém tinha um pequeno riacho. Mas chegava um momento do dia que aquilo enchia e transbordava. Então era perigoso estar passando por ali e de repente vinha água, uma grande força, e eles poderiam morrer naquele lugar. E assim a nossa vida, quantos perigos naturais nós enfrentamos. E também perigos do cotidiano, que não nos deu por presa aos dentes deles. É interessante que o salmista ele vai trabalhar algumas realidades que era comum na época, a caça. O caçador, o ir atrás das feras, o perigo das feras alcançarem aqueles caçadores e acabar com as suas vidas. Nós temos os perigos do cotidiano. Nós não voltamos para casa em paz, nós não saímos de casa com segurança. O nosso trabalho, nós temos medo o tempo todo de chegar na quarta-feira de manhã e o patrão falar que já não tem lugar para nós lá. Nós temos perigos o tempo todo que nos cercam. Charles Spurgeon, quando comenta esse texto, ele diz que há homens assaltantes, homens feras e homens incêndio. 3 tipos de homens que nós enfrentamos ao longo da vida. Homens assaltantes, homens feras, homens incêndio, que tira de nós a alegria, o prazer,
a liberdade, nós não temos mais a segurança, nos dá o medo da morte o tempo todo. E é por isso que nós encontramos um mundo onde as pessoas estão com síndrome de pânico e assim afora. Simplesmente pela realidade que nós estamos vivendo no mundo hoje. Eu tenho falado dessa frase que vocês vão ver por muito tempo nas minhas mensagens. A manifestação da graça. Eu vi uma historinha ontem que eu achei interessante e resolvi colocar nesse momento da mensagem. A história de uma mãe que foi dormir com a sua filha numa casa à noite muito escura. A filha estava com medo do escuro. E a mãe, como comum, também estava com um pouco de medo daquele escuro. Então aquele escuro assustava tanto a mãe quanto a filha. A mãe então teve a ideia de se aproximar da janela, abrir um pouquinho só a janela, e a luz da lua entrou ali naquele quarto, e ali iluminou um pouco aquele quarto. E a menininha, olhando aquela cena, perguntou à mãe, mãe, o que é a lua? A mãe respondeu, filha, a lua é a luz que Deus acende à noite. E a menininha olhou e perguntou à mãe, mãe, então Deus tem medo também de dormir no escuro? E a mãe disse àquela menina, não, filha, Deus nunca dorme. Deus nunca dorme. E a menininha respondeu, mãe, e se Ele nunca dorme, nós podemos dormir tranquilas. Se esse Deus não dorme, nós podemos dormir tranquilas, mesmo no escuro, porque é Ele quem vai nos guardar. É isso que é a manifestação da graça. Aonde há o perigo, aonde há a destruição, aonde há a maldade humana, nós temos um Deus que é protetor. Porque Ele simplesmente decidiu andar conosco, guardar. E na aliança que Ele faz com o seu povo, Ele diz, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança com que juramento fez com os seus antepassados. Queridos, esse é o Deus da aliança apresentado no Salmo. Um Deus que não vai destruir, um Deus que não vai abandonar, um Deus que não vai esquecer a aliança que fez, porque é um Deus misericordioso. Assim, diante da possibilidade de enfrentar o mal, diante da possibilidade de enfrentar a maldade humana, os imprevistos da vida, Ele está dizendo, eu quero andar do seu lado porque eu sou um Deus misericordioso. E a segunda parte do Salmo vai falar exatamente isso. Poupando a nossa vida. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Ele salvou a nossa alma. Ele salvou, nos livrou da morte. Queridos, é interessante a gente aprender a olhar um pouco o retrovisor da nossa vida e conseguir enxergar momentos como esse, aonde nossa vida poderia ter sido tirada, e um momento ali que um acidente poderia ter ocorrido, alguém poderia ter invadido a nossa casa, a maldade humana poderia ter nos atingido. Então, quando nós aprendemos a olhar o passado, nós vamos encontrar em cada momento da história, Deus nos livrando o tempo todo, Deus poupando a nossa vida, Deus tirando a nossa vida do perigo. Para pensar um pouco sobre a sua realidade. Muitos aqui conheceram o Evangelho já numa certa idade, e quando começaram a refletir sobre o Evangelho, começaram a enxergar no passado Deus agindo. Mesmo não conhecendo pessoalmente esse Deus, mesmo não lembrando da existência dele, começa a rever a história da sua vida e você vai percebendo o quanto Deus livrou, o quanto Deus poupou a nossa vida. Então o salmista está olhando para trás, lembrando que se não fosse o Senhor do lado deles, eles teriam morrido. Mas também garantindo a liberdade, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Como o laço dos passarinheiros, Ele quebrou e nos deu a liberdade. Queridos, aquele povo, o povo de Israel, um povo acostumado à escravidão, à humilhação, ao desprezo, o que ele olha para trás na sua história e vê Deus livrando, Deus dando a eles a possibilidade da liberdade. Talvez a gente não tenha tanta consciência do privilégio que é estarmos livres, porque nós nunca estivemos presos, ou nunca foi tirada de nós essa liberdade. Mas o fato é que Deus tem proporcionado a nós a liberdade.
A liberdade de uma cobrança do mundo, de uma opressão do inimigo, daquilo que o mundo quer que a gente faça, mas também o Deus ao nosso lado, concedendo livramento da dor e sofrimento. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Ou seja, diante daquilo que nos traria dor e sofrimento. O texto que nós lemos de Eclesiastes: afasta do teu coração desgosto e da tua carne a dor. Quanto sofrimento Deus tem poupado a cada um de nós. Quantas angústias Deus tem poupado cada um de nós. Eu conheci um senhor que ele dizia sempre que a morte, ele precisava pensar sobre a morte e ele tinha muito medo de como ele iria morrer. E aí então, um dia me ligam pela manhã, o senhor de 80 e poucos anos, a sua esposa liga para mim dizendo: pastor, o meu marido morreu. E aí eu fui na casa dela, quando eu cheguei na casa achando que já tinham levado o corpo, ele estava da mesma forma que ele havia dormido. No mesmo lugarzinho, na mesma posição que ele foi dormir, ele faleceu. E aí então nós conversando com essa esposa dele, Dona Nair, ela disse assim que ele tinha muito medo do sofrimento. E Deus poupou qualquer sofrimento. Assim ele naquela noite, Deus decidiu levá-lo a ponto de nem mexer-se na cama. E quanto livramento Deus tem nos poupado, queridos. Quanto sofrimento que nós iríamos passar, mas Deus tem cuidado do nosso coração. Quando eu leio esse texto, esse Salmo 124, pelo menos 2 lições. Talvez você vá sair daqui sem lembrar de nada do que eu falei, mas guarda pelo menos essas 2 lições. A primeira delas: não podemos andar longe de Deus. Talvez até aqui você tenha andado achado que você conquistou tudo, que você sozinha ou sozinho conquistou os seus diplomas, conquistou o seu trabalho, ganhou o seu dinheiro, mas lembre-se de uma coisa: ninguém neste mundo não está coberto em oração. Porque a igreja ora, a sua família esteve orando, algum vizinho seu esteve orando, alguém da igreja esteve orando pelo seu bairro, pela cidade, alguém esteve intercedendo em nosso favor, alguém que nem nos conhecia. Mas Deus colocou em oração para que as nossas conquistas pudessem ser realizadas. Ou seja, nós não podemos andar longe de Deus, porque se andarmos longe dele, o perigo está à porta, a maldade humana está aí, os perigos da natureza estão aí, a realidade que o mundo está nos conflitando o tempo todo está aí. Cabe a nós andarmos na presença dele, como por exemplo, Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus, após 13 anos de silêncio, 13 anos sem nada acontecer na vida de Abraão, sem nada após a decisão que ele havia tomado, Deus se revela a ele dizendo: Abraão, só uma coisa eu peço para você: anda na minha presença, fique comigo aqui, não negocie a minha presença na sua vida, não saia da minha presença para fazer outras coisas. E aí eu já vi algumas pessoas dizendo assim: pastor, não se deve orar na igreja, entramos agora na tua presença. Por que errado? Onde nós estávamos se não era na presença de Deus? Queridos, há uma diferença muito grande de Deus estar em todos os lugares e de nós estarmos na presença dele. Há uma diferença muito grande, aonde nós falamos que Deus está em todo lugar e nós acreditamos nisso. Mas o fato de Deus estar em todos os lugares não significa que nós estamos na presença dele, que nós estamos em plena comunhão com ele, nós estamos vivendo um relacionamento profundo com ele. Ele tem cuidado de nós, mas nós não temos cuidado das coisas referentes a ele. Nós precisamos pensar um pouco mais com seriedade o fato desse convite que Deus faz: anda na minha presença e ser perfeito. E Moisés diz o seguinte: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra.
Deus chama Moisés depois que o povo havia abandonado Deus, havia criado um ídolo para não glorificar a Deus. Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu vou destruir esse povo. Moisés começa uma conversa com Deus, dizendo, Deus, não faça isso. É o povo do Senhor, tem misericórdia, tem graça sobre eles. E Deus fala, eu não vou destruir esse povo, mas tem uma coisa, vocês vão para a terra prometida, mas eu não irei com vocês. Eu não irei acompanhando vocês nessa viagem. O que Moisés diz? Senhor, se o Senhor não for conosco nesse caminho, eu não vou dar um passo sequer. Eu não vou sair do lugar. Eu não vou fazer esse povo andar. Porque se o Senhor não está conosco, nós não somos diferentes dos outros povos. Porque o que faz Israel um povo diferente é a presença do Senhor. Queridos, o que faz um ser humano diferente do outro é a presença de Deus. Nada mais pode nos fazer diferente do que outra pessoa, a não ser a presença de Deus na nossa vida. E Moisés deixa claro isso. Nós somos separados e o teu povo de todos os povos da terra. Eu preciso da presença do Senhor. Mas o grande problema nosso é que nós temos andado longe da presença de Deus, confiando apenas na nossa agenda. Apenas na nossa capacidade, apenas na nossa inteligência, apenas confiando no nosso dinheiro. E Deus é apenas alguém que eu vou agradecer por tudo, mas quem conquista sou eu. Quem realiza sou eu. Essa é a primeira lição. Nós não podemos andar longe de Deus. E a segunda lição, diante das lutas, Deus é o nosso libertador. Tem um amigo meu, Luiz César, ele sempre conta uma ilustração. Diz que nós estamos usando uma camisa de força e debatendo de um lado para o outro, tentando sair, tentando conquistar ali a liberdade, tentando fugir. Mas há um grande problema na camisa de força. O laço, o nó, é nas costas. E Deus está o tempo todo segurando aquele laço. Deus está o tempo todo segurando a ponta daquele laço, com um desejo enorme de puxar e nos libertar. Mas o que acontece é que nós ficamos debatendo de um lado para o outro, tentando escapar, tentando arrumar um jeito de sair daquilo que nós entramos, tentando mudar a nossa vida, mudar a nossa família, mudar nossos problemas. Nós tentamos acelerar mais com novos projetos, novas conquistas. Mas o que nós fazemos é apenas debater, até o momento que nós paramos e lembramos, Deus é o nosso libertador. Aí nós estendemos e falamos, Senhor, eu não tenho forças para sair daqui. Eu não tenho capacidade para puxar esse nó que me prende. Então, Senhor, por graça e misericórdia, puxe esse laço. E naquele momento, Deus puxa o laço. Disse mais, eu sou Deus de teu pai, e Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Eu vi a sua aflição. Eu vi o quanto vocês estavam se debatendo. Eu vi o quanto vocês estavam tentando mudar a vida de vocês. Eu vi o quanto estavam oprimindo a vida de vocês. E tomei a decisão de descer e libertar a cada um de vocês. Portanto, queridos, vinde a mim, todos que estão com a agenda cheia, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha agenda e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque a minha agenda é leve, o meu fardo é suave. Aquilo que eu tenho para a vida de vocês é muito mais leve do que o esforço que você está tendo para conquistar algo, o esforço que você tem para acelerar a sua vida. Eu com facilidade posso levá-lo mais rápido, por caminhos mais curtos, mas então, por favor, venha a mim, se você está cansado e sobrecarregado. E essa foi a palavra final daquele velho pastor, aquele jovem pastor. Você precisa entender que o fardo do ministério não é você que tem que carregar, mas é Deus que carrega e você simplesmente leva e faz a vontade dele. Andar na presença de Deus
é experimentar a sua libertação. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Queridos, Deus nos libertou para a liberdade. Deus nos libertou para que sejamos realmente livres, para que não venhamos nos submeter de novo ao jugo de escravidão. E aí nós estamos vivendo dessa forma. Gandhi, quando foi questionado sobre o porquê que ele não se tornou um cristão, já que toda a sua vida foi baseada no Sermão da Montanha, ele disse o seguinte: se os cristãos, que se dizem livres, vivessem realmente como pessoas livres, eu seria um cristão. Se nós que somos livres verdadeiramente, vivêssemos como pessoas livres, nós também teríamos essa liberdade de poder desfrutar da vida. Nós somos presos à vaidade, presos àquilo que a moda dita, nós somos presos ao consumismo desse mundo, nós somos presos àquilo que as pessoas determinam para a nossa vida, e nós não lembramos que nós somos livres do pecado, nós somos livres do pecado de querer ser Deus, de querer dominar a sua própria vida, mas também é ter socorro em tempos oportunos. Queridos, nós que temos filhos pequenos, ou aqueles que já tiveram filhos pequenos, percebe que quando há algum perigo, a primeira atitude dos nossos filhos é correr em direção aos pais. É procurar os pais para encontrar abrigo e segurança. Em Hebreus é bem claro o texto. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, se não fosse o Senhor que esteve cuidando da nossa infância, se não fosse o Senhor que esteve cuidando da nossa adolescência, da nossa mocidade, da nossa fase adulta, se não é o Senhor cuidando da nossa vida hoje, nós não teremos socorro em outro lugar, a não ser na presença desse Deus. E queridos, é ter sempre esperança. É ter sempre esperança de dias melhores. O nosso socorro está em nome do Senhor. Após o salmista olhar o retrovisor e ver que ao longo da sua história Deus esteve cuidando dele, Deus esteve libertando, Deus esteve poupando a sua vida. Quando ele olha o passado e percebe então que Deus o protegeu até ali, agora ele pode olhar para frente, ele pode olhar para o para-brisa, olhar para o acelerador e começar a voltar a andar, voltar a caminhar, voltar a acelerar a sua vida, porque agora ele tem segurança no caminho que ele vai. É como você muda de faixa, você olha o retrovisor, não há perigo na direita, você passa para a direita, acelera o seu carro e vai em segurança. Assim Deus faz com a gente. Olhe o seu passado, encontra Deus agindo no passado e cria esperança no que você vai viver hoje, no que você vai viver amanhã. Nós temos perdido essa esperança, queridos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Em Cristo Jesus, isso permanece constantemente. Concluindo, queridos, não queira estar no controle da sua vida. Não há condenação maior do que Deus nos deixar a nossa própria sorte. Nos deixar fazer nossas próprias escolhas, deixar escolher nossos próprios caminhos, determinar aquilo que é melhor para nós. Não queira estar no controle da sua vida. Tenha consciência da presença constante de Deus. Tenha consciência disso. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o nosso socorro está em nome do Senhor. E lembre-se, se não fosse Ele ao nosso lado, se não fosse Ele ao nosso lado, quando Ele diz assim, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, vírgula, Israel que o diga. Ele está querendo dizer, se não fosse o Senhor que esteve ao seu lado, fala o que seria a sua vida. Se não fosse o Senhor que esteve ao seu lado, fala como teria sido os seus dias até aqui.
O que teria acontecido quando os homens se levantaram, quando as feras tentaram pegar, quando águas impetuosas tentaram derrubar, quando o inimigo tentou se aproximar, quando aquele nosso melhor amigo nos traiu, quando as pessoas que nós mais confiávamos nos deixou, nos abandonou, ou onde nós estaríamos se Deus não esteve do nosso lado? Queridos, aprenda a olhar o passado com gratidão. Olhar o passado com ingratidão tira de nós qualquer possibilidade de andar para frente. Comece a aprender a viver o presente na presença de Deus. Tome a decisão de andar na presença desse Deus. Não fique adiando essa decisão. Não fique achando que você vai conseguir caminhar mais um tempo sozinho. Você pode se deparar com águas impetuosas, com a maldade do homem, e não vai conseguir passar. E aprenda a ter expectativas, firmando-se na comunhão com Deus. Sem Ele, nada poderemos fazer. Toda conquista, toda realização vai trazer um peso tremendo nas nossas costas. É como se eu pegasse uma grande pedra e conseguisse com a minha própria força levantar aquela pedra. Eu teria que usar aquela força por muito tempo para que aquela pedra não se voltasse contra mim. Mas se Deus move aquela pedra, eu não tenho trabalho nenhum para mantê-la onde Ele colocou, porque cabe a Ele agora cuidar daquela pedra. Foi Ele que moveu. Na nossa vida é assim. Se Deus move todas as coisas, a vida fica mais leve, fica mais suave, o fardo é mais leve, o jugo é mais suave, quando Deus está no controle da nossa vida. Caso contrário, nós não iremos conseguir caminhar. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nós começamos esse culto falando do Salmo 19, onde fala da criação de Deus. E nós vamos encerrar esse culto dizendo, Deus é Criador do céu e da terra. E uma pergunta muito simples, o que você criou? Qual é a sua criação? Que a futura geração ainda vai falar dela. Que a futura geração ainda vai olhar para você e vai se alegrar com aquilo que você criou. As nossas obras são passageiras, são limitadas, são pequenas demais. Mas Deus é o Criador do céu e da terra. E se Ele assim criou, Ele tem plenas condições de nos livrar de todo o mal. Vamos orar. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento e fazer um convite para você. Um convite para avaliar. Convite primeiro para avaliar quem tem escrevido a sua agenda. Quem tem sido prioridade para você ao longo dos seus dias. E qual é a possibilidade de você vencer sozinho na vida, sem o socorro de Deus. Reflita um pouco sobre isso, olhando o seu passado e tentando enxergar nele aquilo que Deus proporcionou para você. Feche seus olhos e olhe no passado da sua vida, olhe um pouco no retrovisor. Com isso na mente, se não fosse o Senhor que esteve ao seu lado, olha o seu presente agora. Olha para o seu hoje. Se o Senhor não estiver do seu lado, qual a possibilidade de você se sentir realizado naquilo que você está fazendo? Qual a possibilidade de dar certo a sua vida, a sua família, os seus projetos, se o Senhor não estiver do seu lado? Querido, se você olhou o seu passado e viu Deus agindo, Deus movendo, olhou o seu presente e entende que Deus está cuidando, mas se você quer sair daqui essa noite com Deus dirigindo a sua agenda, Deus preenchendo o seu vazio,
não com obras, não com grandes projetos, mas com a presença dEle. Se você quer tomar a decisão hoje de ter Deus do seu lado e ter essa frase, o nosso socorro está em nome do Senhor, eu quero convidá-la para que você venha à frente, para que nós estejamos em oração com você. Se você deseja entender que Deus faz parte da sua história no passado, faz parte da sua vida no presente e está disposto a caminhar com você, lhe dando segurança, venha à frente num passo de fé, tomando a decisão de acelerar em direção àquilo que Deus tem preparado para você. Talvez eu não tenha dito com tanta clareza aquilo que Deus queria dizer. Mas o que Ele diz na sua palavra é: se não fosse o Senhor que esteve ao seu lado, se não é o Senhor que é o seu socorro, nós sabemos qual seria o destino da nossa vida. Fechar nossos olhos e vamos orar, declarando ao Senhor que nós precisamos dEle nessa caminhada, que se não for Ele, nada tem possibilidade de dar certo na nossa história. Pai, o Senhor é Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor desde o princípio, Deus, nos fez a sua imagem e semelhança. Mas no meio do caminho, um homem, Deus, cheio de vaidade, quis ser o próprio Deus da sua história. E a decisão, Deus, que eles tomaram no início, Pai, afetou todos os outros, Pai. Afetou cada um de nós. E assim nós já nascemos com esse desejo de ser grande em nós. Já nascemos com esse desejo de ser os nossos próprios deuses. E assim, ó Deus, achamos que somos, porque conquistas vêm, vitórias nós recebemos. Ó Deus, as coisas começam a dar certo na nossa vida. E nós, vaidosos que somos, achamos que tudo isso é porque nós a conquistamos. Nós, ó Deus, dedicamos tempo para isso, ó Pai. Mas quando nos deparamos com coisas maiores do que as nossas capacidades, as nossas forças, ó Pai, nós entendemos, ó Deus, que nós somos tão limitados, tão incapazes, e nós começamos, ó Deus, a viver com medo, com temor, ó Pai. Nós não queremos mais sequer tentar mudar, ó Deus, porque não temos forças para isso. Mas a graça do Senhor se manifestou, ó Deus, sobre a nossa vida. Se manifestou sobre cada um de nós de tal forma que nos deu uma nova expectativa, Deus, um novo rumo, uma nova direção. Nos ensinou, Deus, a olhar para trás e ver que em cada momento da história, cada ano que se passou, cada conquista, o Senhor esteve ao nosso lado. Em cada, Deus, tristeza, em cada perda, ó Pai, em cada momento difícil que vivemos, o Senhor também esteve ao nosso lado, ó Pai. Mas, ó Deus, isso também nos dá uma expectativa maior quanto o presente, quanto o futuro, ó Deus. E a certeza que nós temos, como nós acabamos de ler na Tua Palavra, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor está presente na nossa vida, o Senhor se importa conosco mais do que nós podemos imaginar, ó Pai. O Senhor demonstra um carinho, um zelo para com a nossa vida, de tal forma, Deus, que o Senhor nos trouxe essa noite aqui, para que pudéssemos entender mais uma vez, que nós não podemos, ó Deus, tomar a frente da nossa vida, porque se assim o fizermos, nós tomaremos as piores escolhas, as piores decisões, e assim, Deus, aí existirá o desgosto no nosso coração e a dor na nossa carne. Por misericórdia, Senhor, livra-nos de nós mesmos, ó Pai. Não nos deixes na nossa própria sorte, mas nós queremos tê-lo como nosso Senhor, como o nosso socorro bem presente, o nosso libertador, ó Pai. E assim pessoas estão tomando decisão nessa noite, de colocar o Senhor à frente de todas as coisas, de ter a consciência que tudo é possível com o Senhor. O mal está à porta batendo, ó Pai. A maldade humana está nos cercando, imprevistos virão,
mas o Senhor está do nosso lado. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso libertador, ó Pai. E assim queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa história, de forma grata diante do Senhor, por ter a certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas queremos colocar também as nossas expectativas quanto ao amanhã, porque o Senhor sabe aquilo que precisamos fazer, as decisões que precisamos tomar, as mudanças que precisamos ter, ó Pai. Mas nós queremos fazer tudo isso na Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a tirar o pé do acelerador. Ensina-nos, ó Deus, a dar uma freada na nossa vida, para ver o que realmente vale a pena, para que possamos andar na Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a olhar no retrovisor e com gratidão ver a ação do Senhor em todo o tempo, para que depois disso, ó Deus, diante daquilo que estamos colocando diante do Senhor nesse momento, possamos acelerar, olhando para frente, mas na certeza que o nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa história, abençoe a nossa família, Senhor, e que possamos ver o tempo todo esse livramento e jamais tentar andar longe da presença do Senhor, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, e eu sei que apesar da limitação do homem, é Teu Santo Espírito que fala, que ministra, e que essa palavra continue a ser ministrada aos nossos corações ao longo da nossa vida, ó Pai, para que jamais venhamos esquecer que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, a intercessão, o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Dá um abraço.